Vamos fazer essa estrela linda como guirlanda e uma plaquinha super especial para o Natal, toda revestida, forradinha com tecido. Olá, eu sou a Joana Borga, especialista em forração francesa, forração criativa, forração com tecido, como você quiser chamar essa técnica maravilhosa. Seja bem-vinda aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui a gente tem muito conteúdo, aulas, dicas, vídeos sobre forração francesa, sobre forração criativa com tecido. Então, fica aqui pra gente fazer essa peça linda juntas. Vamos começar fazendo o fundo da nossa peça. Então, na parte de trás, eu vou pintar com a tinta preta, pode ser PVA, pode ser acrílica. Vou fazer toda a cobertura da parte de trás para dar um acabamento aí todo especial, um acabamento diferente também e não ficar naquele MDF cru, sem graça, né? Que falta aí um acabamento, um toque especial. Então, eu vou pintar com a ajuda de um rolinho, eu vou pintar toda a parte do fundo, da base da minha estrela com a cor preta e também aquela plaquinha ali eu vou pintar também com preto na parte de trás. Assim ela vai ficar toda pretinha, toda bonitinha, finalizada e acabada no verso. Depois da tinta sequinha, você pode aplicar um verniz, ou verniz acrílico, ou verniz em spray, para finalizar o acabamento no fundo da nossa placa. Chegou a parte desse aplique lindo da Sagrada Família também. Também eu vou pintar o fundo dele, porque ele vai aparecer também entre a estrela atrás, mas vou pintar também a parte da frente. Então, na parte da frente eu vou fazer uma pintura bem caprichada aí também, com 2 ou 3, até 3 demãos aí de tinta preta para dar uma bem bacana, porque esse aplique da Sagrada Família vai ficar somente na tinta, tá? Esse a gente não vai forrar, a gente vai deixar assim também, para mostrar que é a sombra, que é a parte da silhueta aí da Sagrada Família. Vai ficar lindo também, vai super combinar com a nossa peça. Posso passar um verniz também, assim como eu vou passar a nossa estrela. E olha só, como eu falei da plaquinha, também eu vou fazer o fundo aí, aproveitando minha tinta preta, vou fazer esse fundo aí da plaquinha. Na parte da frente, nós não precisamos pintar, como a gente não pintou a parte da frente da estrela, porque ela vai ser forradinha com tecido. Agora a tinta, essa é a cor Fio de Ovos, da True Colors, é uma tinta chalk, mas você pode usar uma tinta normal, acrílica ou PVA também. Com esse tom, com um pouco mais pro amarelo, a gente vai pintar a frase Feliz Natal, porque nós vamos depois colocar uma cera pátina toda em tom de dourado. Então, um amarelo aí vai realçar todo esse tom de dourado que nós vamos colocar em cima da frase. Aqui eu tô usando um batedorzinho de espumas para aplicar a tinta, mas você pode fazer com um rolinho de espumas, com o pincel, com uma espuminha, uma esponjinha, da forma que você aí para pintar o seu aplique. Vamos usar a cera pátina da Silver Bright para realçar as nossas pinturas. Ouro Imperial e Diamante Negro. Com o dedo mesmo, eu pego um pouquinho da cera pátina Ouro Imperial e passo em cima de todo o aplique escrito Feliz Natal que nós pintamos com o amarelo. Eu passo bem, ele dá um brilho, dá um toque suave, bem bacana, bem interessante. Outra coisa que eu gosto de fazer é passar em volta do aplique para tirar aquele escurinho do MDF a laser e também, de repente, já cobre um pouquinho do amarelo que pode ser que tenha borrado ali nas laterais do aplique. Da mesma forma, eu a cera pátina Diamante Negro com o dedo e vou passando em cima de toda a parte da pintura preta que eu fiz no aplique da Sagrada Família. Com a cera Diamante Negro, eu passo um pouquinho abaixo da palavra para fazer um degradê de cores nele. Uau! Agora chegou a vez do tecido, do nosso queridinho tecido. Vamos lá! Então, eu vou forrar a estrela com esse tecido listrado, com dourado, com verde, vermelho, que remete aí bem às características do Natal. Vou passar a cola branca extra em toda a parte da frente da estrela.
Eu vou passar com um pincelzinho de certinhas duras, esse pincelzinho de cabinho amarelo, passo toda a colinha na estrela e depois suavizar essa cola, eu vou passar um rolinho de espumas para tirar todo o excesso aí e não correr o risco de manchar o meu tecido. Deixo o tecido com a estampinha virada para baixo na minha mesa e posiciono a estrela bem retinho aí, respeitando a posição das listras do meu tecido para deixar ele bem retinho. Agora eu viro a estrela pelo lado direito e vou alisar esse tecido para ele colar bem. Depois de bem coladinho, eu vou recortar todo o excesso do tecido em volta da estrela. Olha só, aqui dá para ver bem certinho a quantidade de tecido que sobra em volta e com a minha tesoura eu vou posicionar, eu vou encostar a lâmina lá bem rente ao MDF e vou recortar todo esse excesso de tecido. Aqui a dica fundamental para um acabamento perfeito é que você tire todo o excesso de tecido. Quanto mais pertinho, mais rente do MDF ficar o corte do teu tecido, mais perfeito, mais bonito vai ficar a tua forração, ok? Então eu vou seguindo, olha, todas as bordinhas, todos os ladinhos da estrela, vou retirando todo o excesso de tecido. Se precisar refilar, recortar um pouquinho a mais, vai lá e corta. Agora, para esse tecido não ficar desfiando, eu pego o meu pincel sujinho de cola e dou as batidinhas da forração, as batidinhas com o pincel em toda a volta da estrela, assim ela não vai mais desfiar. Vou pegar um estilete de precisão que vai me auxiliar e me ajudar nesse primeiro corte. Então, por dentro, também todo o excesso de tecido que está no miolinho da estrela, eu preciso retirar. Então, eu posso fazer com o estilete de precisão ou eu posso fazer com a tesoura também. Olha aqui como é um recorte um pouco mais reto, que não é tão pequeno, tão preciso, eu até consigo fazer aí com a minha tesoura, sendo que a pontinha da minha tesoura, ela tem que cortar bem até lá no final para dar um acabamento bem bacana na estrela também, tá? Ou com o estilete ou com a tesoura, o que você se sentir mais confortável, o que você tiver mais prática e achar mais fácil aí para fazer essa retirada desse excesso do tecido. Olha só, então eu vou fazendo em toda a volta interna também da minha estrela, tirando o tecido, respeitando também e tirando todo o excesso bem rente para que não sobre nada de fiapinhos em volta dela. Da mesma forma, para que ela não fique desfiando, eu vou selar esse meu tecido. Então, olha só, eu pego com o pincelzinho, pego um pouquinho de colinha e vou dando as batidinhas da forração, que é a batidinha do pincel sujinho de cola, em toda a voltinha interna da minha estrela também. Para fazer a forração da plaquinha, eu vou usar a mesma técnica da estrela. Eu vou passar a cola branca em toda a plaquinha com o pincel. Vou retirar o excesso dessa cola com um rolinho de espumas também e vou aplicar ela em cima do tecido. Deixo o tecidinho com a estampa virada para baixo. Nesse caso aqui é um tecido verde com umas bolinhas, né, um poá dourado. Vou alisar, colar bem esse meu tecido e agora eu vou retirar também o excesso em toda a volta. A minha plaquinha é um pouco mais curvadinha que a estrela, mas eu faço da mesma forma, então eu vou seguindo todo o formato do MDF, respeitando essa curvatura da plaquinha também. Olha só, tiro as pontinhas, ó, com a pontinha da tesoura eu vou fazendo esse cortezinho preciso, bem rente aí no MDF e vou retirando todo o excesso. Para que esse tecido também não desfie, eu vou utilizar das batidinhas da forração para selar aí toda essa bordinha. Se por acaso, quando essa colinha secar, ficar alguns fiapinhos, algumas pontinhas, não tem problema, tá? Assim eu consigo pegar a minha tesoura novamente e recortar, ó, tirar todos os fiozinhos que por acaso ainda ficaram arrepiadinhos. Com um pincelzinho de cerdas duras e seco, eu vou fazer o sombreado em volta da minha placa. Vou pegar um pouquinho da tinta preta, tiro o excesso ali ou numa bandejinha ou num papelzinho, num pedacinho de retalho de tecido. O importante é você descarregar todo o excesso dessa tinta e deixar ele bem suave, bem descarregadinho.
De fora para dentro eu vou passando esse meu pincel somente nas bordinhas da estrela para fazer um sombreado, para fazer um detalhe aí todo especial de acabamento em volta de toda essa plaquinha. Olha só como esse esfumaçadinho pretinho, ele já dá uma diferença aí no resultado final da nossa peça. Vou fazer isso em toda a volta externa e interna da estrela e vou fazer isso também naquela plaquinha que nós forramos com o tecido verde. O tecido verde ele é um pouquinho mais escuro, mas como essa sombra nós estamos fazendo com a tinta preta, ela vai aparecer e vai ficar linda também. Oba! Finalizado aí todos os processos de forração, de pintura, chegou a hora de montarmos a nossa placa e colarmos os apliques. Aqui eu estou utilizando a cola instantânea, dou alguns pinguinhos atrás e vou dispor os apliques e vou colar na estrela. Então eu coloquei a Sagrada Família no meio, a plaquinha embaixo e agora eu vou colar a palavrinha Feliz Natal para dar o acabamento. Olha só que legal finalizada a nossa plaquinha. Olha só que linda, uma placa super fácil de fazer, bem tranquila, rapidinha, no qual a gente pode utilizar aí a forração criativa para fazer uma peça linda, super diferente. Então imagina uma peça, olha só os detalhes, o brilho que ia ser a pátina atrás, os detalhes do acabamento, da forração, da pintura. Então ficou muito bacana mesmo, eu amei o resultado. Imagina essa plaquinha aí já na tua parede, na tua porta de entrada da tua casa, como uma guirlanda, uma plaquinha aí super diferente, super estilizada e super especial, que você mesmo pode fazer aí para decorar a sua casa, para vender, para presentear as pessoas que você gosta nesse Natal. E não esquece de seguir aqui o canal para mais conteúdos.